A gente vê ainda uma repercussão grande na mídia, mas no meio do futebol ainda são poucas as pessoas que se manifestam. E aí, quando eu falo do meio do futebol, eu estou falando de clubes, eu estou falando da CBF, por exemplo, que a seleção brasileira está reunida, né, na Europa, vai fazer amistosos nesse fim de semana, e a única pessoa da CBF que falou alguma coisa, que na verdade não é da CBF, está representando nesse momento a CBF, foi a Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, que é atualmente chefe de delegação da seleção brasileira na Europa, e ela, como uma mulher, falou: eu não posso deixar de falar alguma coisa a respeito disso, e falou que ela comentou especificamente, por exemplo, o caso do Daniel Alves, que seria solto, né, após o pagamento da fiança. Ela falou: isso é uma semente para um novo crime, né? Cada impunidade que acontece para um jogador de futebol é uma semente para um novo crime. A gente viu algumas jogadoras se manifestando, jogadoras da seleção brasileira, como a Ari Borges e a Caroline, mas jogadores não têm falado nada. A CBF, como instituição, e como uma instituição, inclusive, que esses dois jogadores representaram por muito tempo, né? Robinho e Daniel Alves são jogadores de repercussão mundial, vestiram a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo. A CBF não disse nada como instituição até agora. Os clubes que esses jogadores jogaram, né? O Daniel Alves até outro dia estava no São Paulo, o Robinho estava no Santos, também não falaram nada. E a gente segue aguardando para que falem, Mônica, porque eu acho que esse é o próximo passo que a gente precisa dar nesse debate. Você mencionou, 2017 foi a primeira condenação, né? 23 de novembro de 2017 foi a primeira condenação do Robinho. Na época ele estava no Atlético Mineiro, isso foi uma quinta-feira. No domingo ele entrou em campo, jogou contra o Corinthians, e ninguém o perguntou a respeito dessa condenação, né? Ninguém repercutiu, falou: olha só, o Robinho está entrando em campo, mas ele acabou de ser condenado, né, por estupro na Itália. Esse assunto não reverberou na época. Aí em 2020, quando vem a segunda condenação, aí a gente está num momento um pouquinho mais evoluído do debate, porque também tem mulheres presentes na mídia esportiva que começam a levantar isso. As torcedoras do Santos, na época o Robinho tinha acabado de acertar um retorno ao Santos, as torcedoras do Santos pressionaram muito para que esse retorno não acontecesse, e aí alguma repercussão aconteceu. E em 2022, quando veio a última condenação, acho que a gente já estava mais pronto para esse debate, para falar: olha, a gente não pode seguir no futebol tolerando crimes tão graves contra a mulher. Na imprensa, acho que a gente já evoluiu bastante. Falta o próximo passo, que é, dentro das entidades que comandam o futebol, dentro dos clubes, essa discussão. O que a gente vai fazer sobre isso?